No próximo capítulo de Renascer, Egídio vai se dar muito mal e acabará ficando sem sua esposa, sem sua filha e também quase sem vida. Isso porque após Dona Patroa decidir ir embora de casa, indo morar com Sandra, o coronel mau caráter tentará levar Joana para a casa dele, só não imaginando que Tião Galinha pudesse descobrir o que ele tenta fazer com Joana escondido. Tião vai ser enganado por Egídio mais uma vez, mas o que era para ser algo ruim vai se tornar uma virada de jogo na vida de Tião, enquanto Egídio vai se ferrar bastante. E ainda, na casa que era de Jacutinga, Sandra vai passar mal repentinamente e acabará descobrindo que está grávida de João Pedro. A mocinha vai chamar o seu amado para contar a novidade e João decidirá contar para o coronel. Porém, a reação de Inocêncio deixará o mocinho em choque, principalmente depois que Inocêncio fizer uma ameaça. João Pedro mesmo assim vai pedir Mariana em casamento, forçando Mariana a tomar uma atitude inesperada. Mas antes de continuar, se possível, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte aqui embaixo nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, tudo deve acontecer logo depois de Egídio aparecer reclamando de Sandra para Dona Patroa, ficando furioso ainda ao dizer que a mocinha está envergonhando a família. Dona Patroa sai em defesa de Sandra e diz: "Pois você devia ter vergonha de fazer uma palhaçada dessas com a tua filha." E o coronel diz: "Minha filha não, que eu não tenho filha quenga, mas eu não vou deixar que aquela desmiolada fique jogando o nome da nossa família na lama como se fosse lixo." Cansada, Dona Patroa resolve comprar a briga com seu marido, dizendo: "Olha aqui, Egídio, você diz isso como se você não fizesse o favor de desonrar nossa família quando você vai atrás de Joana. E sinceramente, eu tô rezando pelo dia que Tião vai descobrir o que você tenta fazer com aquela pobre daquela mulher." O coronel afirma: "Ai, tá rezando por quê? Acha que um tabaréuzinho como ele, que não tem nem um parafuso na cabeça, vai fazer o que contra mim? Uma única bala no meu revólver e eu resolvo isso facinho." Deixando Dona Patroa em choque. Ela diz: "Você fala de Sandra, mas pelo menos ela sabe levar a vida sem arrependimentos. E ainda não tem que aceitar calada os assédios do marido com outra." O coronel então vai pra cima de sua mulher e diz: "Não tá bom a vida que você tá levando, Dona Patroa? Pois aquela porta ali é a serventia da casa. Se não tá bom, então se pique." E o pior é que essa será a gota d'água para a mulher, que tomará uma decisão bastante inesperada. Ela diz: "Pois eu até lhe agradeço por me oferecer a liberdade, porque vai ser isso mesmo que eu vou fazer." Egídio fica surpreso com a atitude inesperada de sua esposa e até tenta convencer ela a desistir de ir embora, mas Dona Patroa vai arrumar as suas malas, jurando ainda se vingar de seu marido ao dizer: "Adeus, Egídio. A era de serventia e submissão a você acabou, e eu vou ser uma mulher livre a partir de agora." O pai de Sandra vai tentar provocar ciúmes em Dona Patroa, dizendo: "Vai lá com a sua rapariga da tua filha, que agora é que eu trago a Joaninha pra dentro dessa casa mesmo." Porém, Dona Patroa não vai ligar nem um pouco e ainda vai dizer: "Pois faça bom proveito se conseguir." Já na casa de Jacutinga, Sandra vai passar mal
e Eliana ficará com sua amiga, dizendo: Que estranho, eu tava bem até agora, do nada esse enjoo sem motivo. E Eliana diz: Sem motivo, não é? Pode ser efeito do estresse que seu pai causou na gente vindo aqui com arma e tudo. Mas Sandra fala: Não, não é isso. A verdade é que eu tô desconfiada de uma coisa, mas tenho até medo de que seja verdade. Eliana fala: Peraí, você e o João Pedro? Você não acha que você pode estar... E Sandra diz: Grávida? Eu não sei, mas acho que sim. O João foi o único que eu me deitei desde que eu conheci ele. E esses enjoos não me deixam em paz. Eliana afirma: A gente só vai descobrir se você tá ou não grávida com um teste de gravidez. Mas pode deixar que eu vou na vendinha aqui perto e volto já já. Mais tarde, Sandra aparece nervosa atrás de Eliana e afirma: Eu tô grávida. E agora o que eu faço? Um filho? Meu e do João? Eliana pergunta: E você pretende fazer o quê? Vai contar a verdade pra ele? Nesse momento, Dona Patroa aparece interrompendo a conversa e Sandra fala: Mainha, tá fazendo o que aqui? E que malas são essas? E Dona Patroa diz: Eu saí de casa, larguei o traste do teu pai, minha filha, e resolvi aceitar o convite de vir morar com você, se é que ainda tem espaço para mais uma. E Sandra fala: Mas é claro que tem. Meu Deus, eu não acredito. Que orgulho da senhora. Quem diria que Dona Patroa largaria Egídio Coutinho? E sua mãe afirma feliz: Dona Patroa morreu. Me chame pelo meu nome a partir de hoje, Yolanda. Deixando Sandra surpresa e Rashid mais surpreso ainda quando ele aparece e pergunta: Quem é essa moça bonita? Nós ainda não conhece? E Sandra fala: Seu Rashid, essa é minha mainha. Ela acabou de se separar do meu pai e o senhor pode imaginar o motivo, não é? Ela tá aqui porque tá precisando de um lugar para ficar. Tudo bem pro senhor receber mais uma inquilina? E o libanês afirma encantado por Yolanda: Claro, nós não vê problema nenhum em ajudar a mãe de Sandra. Seja muito bem-vinda. Yolanda agradece e Sandra volta a sentir alguns enjoos, decidindo esconder de sua mãe que está esperando um filho de João Pedro. Enquanto isso, na fazenda de Egídio, o coronel vai decidir cumprir com sua palavra e voltará a procurar Joana, dizendo: Joaninha, eu vim aqui porque vou precisar dos seus serviços lá em minha casa de novo, não sabe? Joana fala: Eu não vou não, senhor, e a sua mulher há de concordar que eu fique aqui mais minhas crianças. Porém, Egídio diz: Eu não tô pedindo, eu tô ordenando. Você e seu marido são meus funcionários e vão fazer o que eu mandar. Além do mais, não tem mais Dona Patroa pra me encher a paciência. Ela se picou de casa e meu caminho tá livre pra você, minha Joaninha. A mulher fica em choque e afirma: Agora que eu não vou mesmo, que eu sei o que o senhor quer comigo. E Egídio afirma: Você vai, porque senão eu boto vocês tudo pra fora daqui. Ou melhor, mando teu marido pra cadeia por ele não pagar a dívida que ele tem comigo, do aluguel que vocês nunca pagaram. Egídio ainda vai inventar vários outros motivos para continuar chantageando Joana e ela será obrigada a ir com ele, mal sabendo o coronel que Tião poderia acabar descobrindo as verdadeiras intenções de seu patrão a qualquer momento. Já na casa de Jacutinga, Sandra vai chamar João para conversarem e assim que o mocinho chegar, ela pede para ficarem sozinhos e ele pergunta: Por quê? É porque tua mãe tá aqui, é?
E ela fala: não, é por outra coisa que eu tenho que lhe contar. O mocinho diz não estar entendendo nada e Sandra para de enrolar, dizendo: João, eu nem sei se eu devia ter te chamado agora, mas é que, como pai, você tem o direito de saber. O mocinho leva o maior susto e pergunta: peraí, Sandra, como assim, como pai? Você tá falando do quê? E ela responde: é isso mesmo que você ouviu, João Pedro. Isso que você tá pensando. Eu descobri que eu tô grávida. E João então diz: e como é que você sabe que esse filho é meu? E Sandra responde: por que, seu babaca? Você foi o único que eu me deitei em muitos meses. Olha, quer saber? Se eu soubesse que você ia me falar uma besteira dessa, eu nem tinha te chamado. Eu prefiro 1000 vezes ser uma mãe solteira do que ficar do lado de um babaca como você. João fala: não, você tá certa. Me desculpa, olha, eu tô com a cabeça cheia por causa do meu irmão. Eu nunca que vou deixar você sozinha nessa empreitada, viu? Pode contar comigo, que eu vou assumir essa criança e vou ser o melhor pai que você já conheceu na vida. Eu só fui pego de surpresa mesmo. Sandra acaba se derretendo de novo ao ver o empenho de João nas palavras, principalmente depois que ele diz: olha, eu só acho que a gente devia falar com o painho. Ele deve de gostar de saber que vai ser avô de outro neto. Talvez essa notícia dê uma animada nele depois da morte do Mano Venâncio. Sandra lamenta o ocorrido e os dois partem para a fazenda de Inocêncio, onde ele vai dizer: mas o que é isso, João? O que a filha daquele maldito tá fazendo aqui? E João Pedro responde: primeiramente, painho, ela não tem nada a ver com aquele lá. E segundo que eu trouxe ela aqui, mas foi para dar uma notícia que eu ainda não sei como o senhor vai levar, mas espero que entenda. Inocêncio pergunta: mas do que é que você tá falando, filho? Entende o quê? Desembucha logo. E Sandra afirma: eu tô grávida, seu Zé Inocêncio, e o pai é o teu filho, o João Pedro, o único com quem eu me relacionei em meses. Então não tenho dúvidas, antes que me pergunte, de que essa criança é tão sua neta como filha de seu filho. Inocêncio fica em choque e diz: não pode ser verdade uma coisa dessas. Isso não pode estar acontecendo. Um filho, João Pedro? Sangue do homem que matou teu irmão? João defende Sandra, dizendo: Sandra não tem culpa de ser filha de quem é, e nem tem nada a ver com essa história, da mesma forma que essa criança que vai nascer não tem culpa de quem é neta. Inocêncio então diz: como não? Foi por causa dela, de você defender ela e enfrentar o pai dela, que ele fez o que fez, matou o teu irmão. E João fala: eu não vim aqui discutir, só vim lhe informar. O senhor vai ser avô e eu vou ser pai, mas pode ficar tranquilo que eu vou ser responsável e vou assumir como pai. Amargurado, Inocêncio surpreende ao repetir a história, dizendo: pois faça o que quiser, mas meu neto, esse bebê não vai ser nunca. Deixando Sandra e João Pedro em choque com a atitude do coronel, que se mostrará tão frio depois de ter perdido José Venâncio. Enquanto isso, na casa de Egídio, o coronel vai chamar Tião e vai dizer: Tião, eu tô vendo que você tá mais centrado no teu trabalho e tô gostando de ver, viu? Por isso mesmo é que eu quero que você vá lá nas nossas terras que eu lhe ofereci, lembra? Tião fala: mas aquelas terras tão tudo sem vida, patrão. Não tem um pé de cacau bom lá. E Egídio insiste, dizendo: mas não tem problema, se cuidar uma hora vai produzir, não é? Então faça o que eu tô mandando. Pode deixar que eu cuido da sua Joaninha aqui em casa. O trabalhador não vai perceber as intenções do coronel
e decidirá obedecer, mal sabendo ele que ainda acabaria ficando rico, podendo salvar Joana de Egídio. Teca vai conversar mais um pouco com Inácia, depois de sonhar mais vezes com o passado daquela fazenda, e após ficar com uma dúvida, ela pergunta: Tia Inácia, a senhora pode me responder uma coisa sobre o passado daqui? E Inácia diz: Claro, minha filha. E o que é? E Teca fala: A senhora sabe se esse lugar, na época desse tal de Belarmino, ele conhecia as filhas desse tal de Venâncio? E Inácia estranha a pergunta, mas responde: Eu acho que sim, mesmo que o pai dela era bastante rígido, não sabe? Mas a mais velha ficou um tempo trabalhando com a mãe dela na casa de Belarmino, ajudava nas tarefas da lida. Teca então se lembra da cena que ela viu na casa de Morena, de uma mocinha em um balanço no pé de graviola, e pergunta: Entendi. É que eu acho que vi essa menina aí, num outro sonho meu. Inácia fala: Você tem um dom raro, Tequinha, mas essas coisas que você tá sonhando me dizem que o seu passado pode estar ligado a esse lugar também de alguma forma. Mal sabendo Inácia que em breve elas duas descobririam o porquê Teca tem o seu passado ligado àquela fazenda. Nesse momento, Ritinha passa por elas bastante chateada e Inácia vai atrás de sua filha e pergunta: O que foi que aconteceu agora, hein? E Ritinha diz: A senhora tá vendo Damião aqui por acaso? Acha que ele tá onde? E Inácia fala: Não precisa nem dizer, mas eu vou dar um jeito nisso. Esse safado vai se arrepender de casar mais minha filha e lhe faltar com respeito. Ritinha fala que não precisa, mas Inácia afirma: E precisa sim, e se ele pensa que vai fazer igual teu pai fez comigo, ele tá muito do enganado. Deixando Ritinha impressionada com as palavras de sua mãe. Após essa conversa, Rashid aparece na fazenda para conversar com o coronel sobre a estadia de Eliana, que está ficando na casa de Jacutinga, se mostrando ainda preocupado com o fato da mocinha poder armar a qualquer momento para conseguir as terras que eram de Venâncio. Porém, o libanês vai se surpreender primeiro com Teca, dizendo: Nós conhece esse rosto? Nós menina é familiar. Inocêncio diz: Ela é mãe do meu neto, filho do Venâncio. É uma longa história, mas uma hora eu te conto. Rashid, no entanto, afirma: Não, nós não fala disso. Nós fala de rosto de menina, parecido com meu filho, filho de Marianinha, o primogênito. Inocêncio diz: Mas rapaz, não brinca com isso, que coincidência. E Rashid revela: O filho primogênito de Marianinha, ele fugiu de casa e nunca mais foi visto. Mas ele é filho que estava na barriga de Marianinha quando nós encontrar ela. Inocêncio fica em choque ao ligar os pontos e diz: Imagina se ele é o pai dessa menina. Mas o libanês acha improvável e eles deixam o assunto de lado. Porém, Inácia, que vai ter escutado a conversa e também está desconfiada, decidirá jogar os búzios e poderá descobrir toda a verdade por trás do passado de Teca, deixando a mãe de Ritinha em choque. Ela fala consigo mesma: Minha Nossa Senhora, então era isso o tempo todo? Por isso o rosto dessa menina não me era estranho. Inácia vai procurar por Teca, onde ela vai dizer: Menina, a gente precisa conversar sobre o ser. Teca pergunta o motivo e Inácia responde com outra pergunta: Você sabe quem são teus pais?
E Teca diz: Ah, sei lá, minha mãe morreu quando eu ainda era muito nova. E meu pai morreu depois, mas eu também era criança ainda. Aí, como eu não tinha família, eu fui pras ruas, né? Mas eu sei que meu pai é daqui e que é filho de um libanês. Na verdade, o padrasto dele era libanês. Inácia fica animada e afirma: Mas que coisa! Então é isso? Você é neta de Belarmino? Teca pergunta como Inácia sabe isso e a mãe de Ritinha responde: Eu joguei os búzios. Lá é que tá a explicação de tudo o que tá acontecendo agora. Eu vi a Quitéria e você é bisneta dela. Causa de quê? Você é neta da filha dela, Marianinha. Você é filha do fio que ela levou no bucho quando saiu daqui afugentada com Rashid. Sem entender nada, Teca diz: Tia Inácia, tá dando um nó na minha cabeça. E a governanta fala: Você é bisneta do boi. Ainda confusa, Teca diz: Mas se eu sou bisneta do boi, então eu sou neta do patrão dele, do Belarmino, aquele que voinho Inocêncio matou. Eu sonhei com esse homem. Foi ele que engravidou a Marianinha, a minha voinha. Inácia fica em choque ao ver que a menina tem alguns dons assim como ela. E Teca continua: Mas a Mariana também era neta dele. Então eu sou o que dela? E Inácia vai pensar um pouco, dizendo: Se ela é neta de Belarmino e você também é neta do Belarmino, então vocês duas são primas, não são? Teca fica surpresa ao descobrir que Mariana é sua prima e comenta: Pô, nem dá pra acreditar. Eu tava lá do outro lado do mundo no Rio de Janeiro e descobri que minha família é daqui, que eu tenho uma prima viva, que eu sou parente de Maria Santa, voinha Marianinha, de Belarmino. E Inácia comenta: E apesar desse bebê ser filho do Dudu, ele é tataraneto do boi, é bisneto de Belarmino, mas tem o sangue de Maria Santa, que é o amor da vida do seu voinho. Olhando pra barriga da mocinha, que pergunta assustada: Que papo é esse, tia Inácia? Que do quê? E Inácia afirma: Minha filha, eu sei da verdade desde o dia que você pisou nessas terras pela primeira vez. E seu destino tá traçado desde muito antes. Como pode ver, você pertence a essas terras. E Teca pergunta com medo: E por que a senhora não contou nada pro voinho Inocêncio? Inácia diz: Porque foi melhor assim, minha filha. O patrão não é muito de agir na razão quando deve. E no momento como aquele, depois de perder o Venancin, ele só ia conseguir pensar no que foi enganado, por você e por Buba, deixando Teca impressionada com a descoberta. E quem mudará de ideia rapidinho sobre Teca será Mariana ao descobrir que a menina agora é sua parente. Mariana entra de supetão na conversa ao aparecer no quarto, dizendo: Mas não pode ser uma coisa dessas. Primas? E Inácia diz: É isso aí mesmo que você ouviu. Vocês duas são primas, por conta da sem-vergonhice de seu avô Belarmino. Mariana diz: É mentira isso aí. E a mãe de Ritinha vai dizer que os búzios nunca mentem e que também nunca erram. Mariana afirma: Bom, se é assim, então você é sangue do meu sangue. E pensando bem, eu não tenho mais ninguém vivo da minha família a não ser eu mesma. E agora você, né? Olha, Teca, eu posso ter desconfiado muito de ti, não sabe? Mas eu quero lhe pedir perdão. Até porque não dá pra ficar brigada com a minha única prima, não é? Mariana vai revelar pro seu marido que está feliz com Teca na casa e que deixou a rixa de lado, deixando o Inocêncio também mais feliz. E tem mais novidades de Renascer. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela.
Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia da sua novela favorita. Não vai